Hoje, dia 8 de março de 2021, estamos no nosso primeiro encontro ao vivo da disciplina Concepções e Práticas da Educação de Jovens e Adultos, né? Temos aqui presentes, né, as duas alunas da pós-graduação, Geovilda e Iraciara, né, fazendo estágio de docência delas na disciplina. Temos também alunos da disciplina participando, né, presentes aqui, Miriam, Ramon e Sinara. Eu preparei aqui um material para a gente fazer o que a gente chama de contrato pedagógico. É muito próprio do que a gente faz, do que a gente faz nas classes de educação de jovens e adultos, que é conversar sobre o currículo, conversar sobre a metodologia que nós estamos querendo implementar, não é? Já que nós estamos tratando com jovens e adultos, eles podem estar opinando sobre o que querem aprender, as formas de avaliação. Esse diálogo é muito importante e a gente chama isso de contrato pedagógico. Então, eu vou aqui fazer a apresentação do material. Se eu consigo aqui. Só um momento. Pronto. Está cá. Quando aparecer aí, vocês dão um sinal. Apareceu para vocês aí? Apareceu, só não está em tela cheia. Pronto, eu vou colocar agora. Pronto, deu Pronto. certo? Deu sim. Certo, então vamos começar refletindo sobre o nome da disciplina, né? Concepções e práticas. Essa disciplina, ela era optativa dentro do curso, e por uma luta ideológica, nós conseguimos, né, que na reformulação do PPC ela viesse como disciplina obrigatória, com mais carga horária. Ela era de 30, passou a 60, devido realmente à importância que essa disciplina tem na formação de professores. Então, como vocês estão vendo, nós temos aí uma integração, né, uma unidade entre o pensamento e a ação da disciplina. Isso é muito importante a gente compreender a EJA nessa unidade entre teoria e prática, entre pensar e fazer. Os teóricos que discutem a educação de jovens e adultos, principalmente o nosso colega, não é, Paulo Freire, nosso patrono da educação brasileira, ele vai dizer que há uma necessidade de que intersecção entre essas duas dimensões, concepções e práticas, né? De tal forma que uma se confunda com a outra, né? Tem uma passagem, né, de sua fala que diz isso, né? Que a coerência da ação do ser humano está aí, né? E que em algum momento a sua fala se confunda com a sua ação, com a sua prática, né? Que as pessoas não venham fazer distinção, mas que compreendam que a ação ela está bem unida, né, ao discurso, né? Então que não haja diferença do que você fala para o que você pratica. Então a educação de jovens e adultos ela deve ser uma modalidade de ensino que tem o seu referencial histórico, né, que a fundamenta, e esse referencial teórico ele deve ser vivenciado
nessa materialização da modalidade. Né? Então, os princípios da educação de jovens e adultos, quando se fala de diálogo, por exemplo, é um princípio que é muito discutido, né, pelos teóricos da EJA. Esse diálogo não pode ser apenas uma abstração, ele deve estar no chão da escola da EJA. O diálogo deve estar nas práticas pedagógicas dos professores, né? Isso é muito importante. Então, a princípio de conversa, é muito importante a gente compreender que concepções e práticas, elas estão, assim, didaticamente na escrita, né? Vindo nessa sequência de palavras, mas que, na verdade, não existe prática sem concepção e não existe concepção sem prática, não é? Dentro dessa dimensão dialógica do fazer pedagógico na educação de jovens e adultos, né? Quando isso pulsa, então, uma repercussão muito positiva nas salas de aula da EJA, né? Ou seja, os jovens e adultos aprendem mais, né? Compreendem mais, participam mais e eles entendem a escola como parte da vida deles, né? E é algo de existência, é algo necessário, e por isso eles permanecem mais, né? Eles interrompem menos as suas trajetórias de formação quando eles entendem que a escola é a extensão da vida, né? Então é muito importante a gente compreender isso. Então, a gente tinha realmente trazido logo para, nesse contexto do dia, né? É muito importante a gente trazer para os nossos encontros, né, elementos da cultura popular e elementos também da realidade, daquilo do mundo vivido, né, dos alunos, né. Não é falar, por exemplo, de datas comemorativas, mas é dar evasão a tudo aquilo que os alunos estão vivendo, né. Eu sempre defendi com os meus professores lá na educação de jovens e adultos, e eles, ao entrar na sala de aula, deveriam olhar no olho dos alunos e conversar sobre como foi o dia deles, falar sobre o que eles tinham assistido na televisão, o que é que estava bombando como notícia no bairro, né? Então, mesmo que tivesse sido uma tragédia, um assassinato, algo que a gente sabia que era muito corriqueiro, né, no bairro, mas havia necessidade desse diálogo inicial para depois, né, fazer a intersecção aí com os saberes escolares, né? E alguns professores diziam que era perca de tempo, né? Eu não vou perder tempo, eu só tenho 45 minutos, eu vou perder 5 minutos falando de amenidades, de coisas que não importam, não é? E aí eu nas reuniões pedagógicas, eu insistia com eles, né, que esses 3 ou 5 minutos, eles bem aplicados, né, nessa conversa, nesse diálogo inicial sobre a vida dos alunos, sobre o que eles tinham vivido naquela semana, naquele final de semana, ou naquele dia, iria reverter na interação com os conteúdos escolares, né? Haveria de ter uma empatia maior, haveria de ter uma, uma cumplicidade maior, uma confiança maior, porque os professores estavam estabelecendo que a gente chama de exercício de escutatória, né? Matheus, Oi. a gente pode ir falando junto ou você prefere ir falando e depois a gente... Isso, daqui a pouco a gente vai abrir um espaço, logo em seguida, depois dessa homenagem, a gente tem um momento para cada um se apresentar e contar um pouco da história, aí a gente vai se delongar mais, tá ok? Vai ter um momento que a gente vai abrir um espaço para cada um falar,
Tudo bem? Tudo ótimo. Tá certo. Então, eu trouxe essa homenagem, né? Foi também postado nos grupos, é uma produção aí da EGE Movimento, que é um grupo de estudos lá da UFRN. Eu participo e vários educadores também participam, eu até convido vocês também a participarem. Eles se encontram uma vez por mês e eles fizeram essa homenagem hoje, fazendo a fusão de dois eventos, né, o Dia Internacional da Mulher e também os 100 anos de Paulo Freire, e trouxeram aí uma citação da Pedagogia da Esperança, quando Freire fala sobre a questão da luta das mulheres, né, o que aprendemos com o professor Paulinho, né, não se diga que, sendo fundamental a mudança do mundo malvado, sua recriação no sentido de fazê-lo menos perverso. A discussão em torno da superação da fala machista é de menor importância, sobretudo porque a mulher não é classe social. A discriminação da mulher, expressada e feita pelo discurso machista, e encarnada em práticas concretas, é uma forma colonial de tratá-la, incompatível, portanto, com qualquer posição progressista, de mulher ou de homem, pouco importa. Então, é uma fala de Paulo Freire, né, se referindo, né, de ter uma bandeira, não é, de luta contra essa agressão cultural, né, que é o machismo, e que está encarnada em práticas concretas, não é, e que, de certa forma, faz parte do processo de desumanização, né, do humano. E aí o grupo fez essa homenagem, trazendo essa fala, que é uma fala, né, bastante significativa para todas as mulheres, o Freire colocando a mulher, não é, como ser humano, né, como aquela que precisa, não é, de ser respeitada nos seus direitos dentro da perspectiva da dignidade humana, né? Então tá daí a homenagem a todas as mulheres, né, principalmente aquelas que integram a educação de jovens e adultos, que são aquelas mulheres trabalhadoras, aquelas mulheres guerreiras, que a maioria enfrentam um dia brutal de trabalho e encontram forças, né, para estar na sala de aula e ali vencer muitas discriminações. E aí chegou o momento de cumprir na prática o que a gente escuta muito de Freire, de que as pessoas existem antes das coisas, né? Então, nós vamos, antes de falar da disciplina, falar de nós mesmos, né? Eu acho que é importante a gente falar das nossas identidades, não é? A primeira pergunta, que é trazida para a nossa disciplina de hoje, quem sou eu, né? É uma pergunta que cada um de nós vamos tentar responder agora. Quem poderia começar? Oi? Quem poderia começar Silêncio a sepulcral. pergunta? São as perguntas que silenciam. Pois é, mas é essencial a gente começar, não é, respondendo e trazendo aí o sentido da identidade, porque na educação de jovens e adultos é Posso? preciso sim começar. Diga aí, Aí, quem é sou Miriam? eu? É Miriam? Isso, Ok. isso. Uhum. Quem sou eu? Eu sou um pouco tímida para falar assim, apesar de ser professora. Mas nessa hora eu sou estudante, né, professor? Uhum. Sou aluna.
sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas bem feitas. Quando eu não consigo, isso me tira o sono. Eu gosto de cronometrar as coisas e às vezes isso me atrapalha porque eu fico nervosa quando não consigo cumprir com os meus deveres. E sou apaixonada pelo que faço. Desde pequena eu sempre dizia que queria ser professora e não me vejo fazendo outras coisas. E hoje eu fiquei assim um pouco decepcionada com uma pessoa que ligou para mim e disse: "Você gosta de geografia?" Eu disse: "Sim, sempre gostei. Eu sempre tive vontade, depois de fazer pedagogia, eu sempre gostei de geografia, e se eu não endoidar daqui para lá, eu ainda faço história. Eu amo também história." Aí ela disse: "Por que você não faz uma coisa que lhe dê mais status?" Abençoa. Eu desliguei o telefone na hora. Aí ela retornou, ligou de novo e disse: "Caiu a ligação?" Eu disse: "Não, eu desliguei." Porque o meu status é ser professora. Então, quem eu sou professora. E era minha irmã que ligou para mim para dizer isso. Fiquei tão triste. Porque eu disse: "Eu Abençoa. nunca, né? A pessoa acha que você não é ninguém sendo professor." Aí eu fiquei revoltada, desliguei logo. Pronto, professor, quem sou eu? Professora apaixonada pelo Ótimo. que faz. Quem mais poderia responder essa pergunta? Eu posso falar? Pode. Vamos lá na sequência. Eu me junto a Miriam na timidez, viu, Miriam? Eu Abençoa. acho que a timidez é uma marca humana, né? Que a gente precisa fazer aí uma leitura das muitas experiências que a gente viveu. E aí, dentre a forte expressão que eu tenho da minha timidez, eu lembro dos muitos momentos na própria escola em que essa timidez ela foi positivada, né? Então, assim, quanto mais quietinhos nós éramos, melhor. Né? Então, assim, mesmo a gente sendo professora, né? Então, eu sou Iraciara, né? Sou de natureza alegre, tanto que tem uma parte, né, da música do poema de Vinícius de Moraes, que quando ele diz que é melhor ser alegre do que ser triste, e eu concordo plenamente com ele, né? A alegria é a melhor coisa que existe. E aí é assim como uma luz no coração. E quem me conhece sabe que eu tenho mesmo essa marca, né, na alegria onde quer que eu vá. Inclusive meio que criticada, né, porque diz que eu tenho a síndrome da Poliana, né? É como se fosse ser positiva demais, você não pudesse em alguns momentos ser crítica diante da realidade, ou então que você não muda alguma coisa, né? Então eu gosto de atividades corporais, né? Tanto que fui atleta a minha vida inteira e por essa experiência eu fiz, né? Assim, uma escolha que eu digo que não consciente, né, de ser professora, mas muito mais pelas experiências corporais e por saber que a educação física me oportunizaria viver uma sala de aula em que sempre eu fui muito feliz, que era a quadra de esportes, né? E assim, aí a partir daí nunca mais eu deixei esses processos formativos de professora. Amo ser e estar professora. E tem uma coisa que me deixa triste, apesar de eu ser alegre. É quando os meus educandos, amados, estimados, olham para mim e dizem: professora, a senhora deveria ser psicóloga. Aí eu digo que isso me entristece profundamente. Porque o que eu gosto de viver é dessa marca de ser professora, né? Então, assim, nesse primeiro momento, essa sou eu. Quem mais? Vou eu, professor. Professor, Oi, Miriam.
bem rapidinho. Mas eu, mesmo sendo tímida, a sala de aula me transforma, viu? Eu sei. Sim, exatamente. Na sala de quem vê a gente na sala de aula até diz assim, porque alguns colegas dizem, por que você diz que é tímida, né? É o espaço Isso, da e as sala pessoas de acham aula, né? Diga, pode que é falar, dupla amiga. personalidade. As pessoas pensam que é dupla personalidade, não, mas é que na minha sala eu sou outra pessoa. Isso. E eu acho que a É, gente já desenvolveu, né? A gente já se familiarizou com aquele espaço, com aquelas interações. Então, a gente consegue, é como se diz assim, que a gente pudesse controlar mais a nossa timidez, né? isso. Gel? Então, vamos lá, né? Eu sou Geovilda, também professora da educação infantil, né? É bem complexo eu falar disso, porque na pedagogia, também tenho pedagogia, viu, Miriam? E tinha em mente fazer a geografia, tanto que minha segunda licenciatura foi sim a geografia. Tive o privilégio de Matheus como meu orientador, né? Do TCC da geografia, e foi ali que me apaixonei ainda mais por aquilo que eu já tinha em mente, né? Que era a educação de jovens e adultos. E por incrível que pareça, eu passei em um concurso para educação infantil, então era o extremo daquilo que eu tinha, de certa forma, experiência, né? Enquanto seletiva, fui seletiva há alguns anos, né? Do estado e do município de Extremóis, que eu moro aqui em Extremóis, só que Eu sou a minha. professora de alemão. Eita, coisa boa! Então, assim, eu sempre tive uma ligação muito forte com a educação de jovens e adultos. E o concurso que me abraçou, né? Que hoje a profissão onde eu exerço é na educação infantil. Então, eu sempre me deparo com esses dois extremos e, e é uma experiência realmente maravilhosa, no qual você tem, né, aquele contexto de uma longa experiência das pessoas que lhe ensinam na EJA, e você está na educação infantil para mediar, né, esse grande processo de aprendizagem na construção desses pequenos. É bastante, sabe, é diferente para mim. Então, venho de uma família de professores, minha mãe professora, minhas irmãs professora, e, assim, é uma geração de professores, e é isso. Fiz pedagogia, depois fiz a geografia, aí fui ver como era uma seleção de mestrado, terminou dando certo, né? Talvez a mente ainda fresquinha da licenciatura com certeza tenha me ajudado, né? Nesse contexto, mas é isso. É uma experiência que é tanto que eu insisti até em Mateus, com Mateus, né? Da questão do estágio na EJA, né? O meu TCC foi na EJA, tanto da pedagogia quanto da geografia. Especialização, eu tenho especialização na EJA prisional. Então, muita coisa, muito assim, muito. Esse contexto acadêmico está muito voltado para a EJA, mas a minha atividade pedagógica mesmo é na educação infantil. Então, eu me deparo sempre com esses dois extremos. É isso. Ok. Vamos ver aí. Ramon está sem microfone, mas poderia utilizar o chat e alguém ler o que ele escrever. Além de Ramon, Sinara está na sala? É que eu não estou vendo o chat, eu estou só. Ramon, eu estou vendo, deixa eu ver aqui. Eu vou ler o que Ramon colocou aqui. Sou Ramon, me considero comunicativo, um pouco tímido às vezes, um pouco perfeccionista também, chato às vezes. Ora, estou sem muita inspiração,
horas falo pelo cotovelo, kkk. Sou servidor público, trabalho na área da saúde, sou a CGS, eu não sei, né, assim, a especificidade da sigla, mas amo a área da educação. Minha primeira experiência didático-pedagógica foi aos 12 anos, fiz letras na UFRN, porém não concluí, ainda pretendo. Agente comunitário de saúde, a sigla. Uhum. É isso. É isso. E gosto de geografia também. Uhum. E aí vamos ver quem mais no chat. Sinara está na sala? Cádia chegou? Eu sei quem confirmou que não viria realmente é Henrique, né, que estava trabalhando. Mas eu acho que eu vi mais um nome, além de Ramon e Miriam. Vocês conseguem ver no chat? Tinha Sinara, mas eu acho que ela saiu, ó. Oi, Sinara perdeu o sinal. Ela estava bem Isso. na hora do calango. Do calango e da Araruna. Pois bem, Ela então, voltou, professor. Sinara voltou? Voltei, professor. Minha internet tá só caindo. Caiu no começo da aula e caiu agora de novo. Abençoa. Pois é. Você poderia responder essa pergunta? Sim, sim. Eu moro em Saramirim. Hoje eu estou na área do comércio, doida para sair, louca para me formar Uhum. e atuar como professora. Minha primeira tentativa de licenciatura foi em educação. Aí, por uma questão de gravidez, eu não consegui concluir. Mulher tem muitas facetas, né? Então, eu não consegui administrar. Então, tive que Uhum. desistir da educação física. Tive uma afeição maior pela geografia, enquanto estudante. E quando houve a possibilidade, né, entrei no curso e gosto muito da área. E pretendo um dia, se Deus quiser, estar como professora. É isso. Muito bom. Então, eu acho que não estão na sala Bruno, Henrique nem Cádia, né? Não é? Confirme aí para mim. É isso. Não estão. Ok. Então, assim, muito bom conhecer todos vocês. Eu também me apresento, né, que eu gosto muito de participar das atividades, né? Eu sou daquela lógica de fazer junto com os alunos. Eu acho que isso é muito importante na educação de jovens e adultos. O professor ele coordena Isso. a atividade, mas ele pode estar fazendo junto, não é? Em algumas turmas de licenciatura na geografia, eu tive umas experiências em práticas educativas, trabalhou com inteligências múltiplas, e aí a gente dividia a classe em grupos, e eu transitava nos grupos, participando das atividades, os alunos achavam interessante. Se professor, o senhor não fica só olhando, o senhor participa também. Diga, é importante a gente vivenciar junto com os alunos. E os grandes mestres faziam isso, né? Eles ensinavam, né, com o exemplo,
e estavam junto ali, né, dos seus discípulos, dos seus adeptos, né, dos seus seguidores. Então, eu gosto também muito de participar das atividades. Então, eu sou Zé Mateus, eu estou no IFRN desde 2012, mas já vendo uma trajetória, não é, de outro espaço de formação superior, né, da UFPB. Nós ajudamos praticamente a fundar o curso de pedagogia lá no Campus 4, Mamanguape, Rio Tinto, e de lá que eu tive a experiência com etnia, né, indígena, e também, antes disso, eu andei pela educação de jovens e adultos, fui 7 anos coordenador da educação de jovens e adultos, inclusive no município de Natal, quando eu fiz o concurso para ensinar crianças, né, ensino fundamental, e passei um ano, e a diretora me chamou para estar na coordenação da EJA, né, lá no município, lá no bairro, né, no bairro de Nova Natal. E foi assim, uma experiência singular, porque eu havia terminado pedagogia e naquele momento eu estava assim, realmente com todas as concepções e ideias, né, da pedagogia na cabeça, e estava realmente querendo vivenciar, né, todos aqueles princípios. Foi muito importante aquela experiência. E já daquela época eu senti, né, que a educação de jovens e adultos era realmente a modalidade mais desprotegida, né, mais esquecida dentro da escola, porque já havia muitos anos que a modalidade estava sem coordenação, né, era a direção da escola que assumia, e aí por uma necessidade, né, me chamaram para assumir a coordenação, porque os coordenadores pedagógicos não queriam ficar à noite, né? A vice-diretora assumia, mas não tinha coordenação pedagógica. Os coordenadores pedagógicos, todos eles preferiam estar de manhã, ou no intermediário, ou à tarde, né? É porque essa escola tinha o horário intermediário, ainda tinha esse horário, depois é que o sistema realmente aboliu esse horário do intermediário. Então, 7 anos na educação de jovens e adultos, e foi, assim, uma experiência muito importante, no sentido de ser a minha segunda faculdade, né? Faculdade da prática, no sentido de sentir a escola à noite, com todos os desafios de um recém-formado em pedagogia, não é? Porque à noite, às vezes a gente assumia a escola como um todo, porque a direção também não aparecia, e a coordenação pedagógica assumia também a gestão à noite. Então, foi um momento realmente de muito amadurecimento. E aí, sou um professor realmente apaixonado pela educação, não apenas no sentido de estudar e de pesquisar, né, porque a gente transita nesses três ambientes, ambiente do ensino, ambiente da pesquisa, ambiente da extensão. Então, não sou um professor só que se dedica a uma dimensão, né? Eu estou sempre transitando, né, nessas áreas e fazendo essa intersecção, né? E eu gosto muito dessa disciplina porque faz um diálogo essencial com o que a gente está pesquisando, e agora eu estou voltando para a linha 2, onde a gente faz pesquisa sobre EJA, e até esse ano estava com um projeto de extensão de alfabetização de pescadores, que foi também a minha paixão nos últimos 3 anos. A monografia, né, o TCC de conclusão de curso da Geovilda foi sobre o tarrafas. Então, assim, há realmente uma intersecção no sentido de construir uma militância nessa área mesmo da educação popular, né, nessa perspectiva mais dialógica, né, de fazer educação
e é muito importante isso, esse perfil, porque tira o professor, né, daquele pedestal. Eu sou dessa defesa, né, de que o professor de pós-graduação é aquele que deve também estar dialogando com os outros níveis de conhecimento, seja a graduação, o ensino médio, até a educação infantil, porque realmente a educação ela deve ser um patrimônio que deve ser preservado. Então, como todos disseram, eu também tenho a minha timidez, mas me transformo muito quando eu estou em sala de aula, né? Tem-se aquela essência, né, do ator, né? Todo ator fora do palco parece que ele é um ser comum, mas quando ele está no palco aí ele realmente se transforma, né? E o professor também é assim, quando está dentro de uma sala de aula, e nós agora estamos vivendo uma realidade totalmente diferente, em que se nós estivéssemos numa sala física, né, nós estávamos em círculo, colocado TNT no chão, a gente estava sentado no chão, a gente estava fazendo uma dinâmica diferente, né, jogando, né, alguns papéis no chão, fazendo um mapa conceitual. Eu sou muito dessa didática também, do vivencial, né, dessa coisa que é levar o povo para sentar no chão, para sair do ambiente da sala de aula. Eu gosto muito de utilizar outros espaços da instituição, né? Eu já fiz aula, vivenciei aula lá no campo, de futebol, já no ginásio, ali no ambiente onde tem a grama. Então, em vários ambientes a gente leva os alunos e o pessoal da administração diz: para onde é que você vai com esses alunos à noite? A gente vai acender uma fogueira ali. A gente acende a fogueira e fica ao redor da fogueira, trabalhando os conceitos. Então, tenho dessas inovações, né, metodológicas, que é muito importante para o curso de formação de professores, né? Eu acho que a gente ensina muito pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, não é? Quando a gente está em sala de aula, certo? Sou dessa calma também, não é? Conhecido lá no Natal Central como professor abençoa, e às vezes a calma, essa calma, ela, ela causa impaciência em algumas pessoas, né? Eu estava na coordenação e muitos diziam assim: ah, essa sua calma, ela é fonte de bênção, mas também fonte de muito problema. Você tem que ser mais enérgico, não é? Nas decisões, não é? Então eu tenho trabalhado a corrigir, né? Mas não tem sido fácil e tem origem realmente da minha formação religiosa, né? Que eu sou de família evangélica e também não é da minha formação, não é? Então tem muito da questão da natureza também, né? E reflete, né, do ser pessoa e do ser professor, do profissional, daquele que se constitui assim. Então, eu acho que me demorei muito, mas é bom a gente falar sobre si, porque quando você fala sobre si, segundo Freire, você conhece mais o outro, né? Você se descobre no outro, né? É necessário, sim, falar sobre si, sobre a sua constituição, não é? Tudo bem até aí? Tudo, professor.
Pois eu sou tão agoniada, professor, que ultimamente eu tenho me inspirado na calma do Senhor para desacelerar. De verdade. Ainda Sou bem. ansiosa, sou muito agoniada. Aí, assim, eu vou e lembro assim, não, Mateus, abençoa aí. Tem que desacelerar, porque Eu sou ligada no Professor. 440, não é nem no 220, é no 440. Aí eu disse, não, eu tenho que pagar essa disciplina de novo com o professor, porque a gente fica mais tranquilo, mais calmo. Mateus, Ficou bem depois. esse Aham. seu depoimento, ele, assim, né, o tempo todo a gente traz para a gente, como você diz, né, quando a gente fala de si, a gente começa a cada vez mais aperfeiçoar esse conhecimento sobre conhecer de gente, né, como tanto Paulo Freire fala, o professor é aquele profissional, né, que ele entende de gente, mas para entender de gente, a gente precisa entender a si mesmo e ter essa relação Uhum. bacana. E aí, assim, quando eu escuto depoimentos como esse seu, né, eu sou tranquilo, eu tenho a minha calma, mas a minha paciência muitas vezes irrita, né? E aí, como eu venho da área, né, da educação física, da corporeidade, e pela educação de corpo inteiro nós somos diferentes, né? Então, o respeito à característica do outro, né, que enriquece essas interações, deveria passar pela paciência do outro ser, né, e permitir quem o outro é, já que a gente gosta tanto, Isso. né? Então, assim, quando você fala, eu também me imagino com os meus educandos, né? Por que que eu tenho que abrir mão, por exemplo, quando você diz assim, eu tenho que ser mais enérgico, né? Eu vejo pessoas calmas e tranquilas, né? Eu vivi a coordenação do doutorado junto com você, você sendo coordenador, e não é porque você não é enérgico, ou seja, muitas vezes o extremo, como espalhafatoso, como a gente vê muitas, às vezes outros arrogantes, né? Às vezes outros. E aí a gente tem que abrir mão daquilo que eu acho que é uma qualidade preciosa, que é a paciência, que é a mansidão, claro que com firmeza de falar, né? A história do sim é sim, o não é não, né? Mas eu acho tão bacana essa habilidade humana de dialogar com o outro, se fazendo compreender, porque a paciência nos deixa num estado de respeitar o ser do outro também. Era isso. Isso. E o espaço da educação de jovens e adultos, acho que primeira coisa que a escola mesmo deveria oportunizar é essa questão do trabalho com as identidades. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos dando a sugestão, né, de que a porta de entrada é conhecer o outro mesmo. E a gente lá no Amadeu Araújo, a gente tentou instituir isso. A gente chamava de Semana de Integração. E depois eu vi isso também no espaço do IFRN, né? Que é aquela primeira semana que a gente fazia, e aí alguns professores, né? Porque depois eu fiquei descobrindo que, enquanto coordenação pedagógica, a gente não tinha adesão de todos, e eu ficava muito triste no início, porque eu pensava que ia cativar todo mundo, e a gente via que 30% ficava na ala do contra, né? E é interessante realmente contar com a força de 70 e olhar para os 30% como algo que poderia estar ali fazendo o contraponto e realizando a crítica para aperfeiçoar a prática, né? Então, eu aprendi isso na coordenação pedagógica, de que a gente não tem aderência de todos, né? Quando a gente dizia que era preciso fazer a semana pedagógica de acolhimento, de integração com os alunos, alguns professores diziam, para isso, vamos logo para a sala de aula, isso é perca de tempo. E a gente insistia, nessa insistência a gente colhia muitos bons frutos, porque a gente conhecia das salas, né, quem sabia ler, quem não sabia ler, quem era trabalhador, quais eram as profissões, né, porque a gente fazia realmente um dia para a questão da leitura, práticas de leitura, outro dia para práticas do conhecimento lógico-matemático, então fazia oficinas, né, tinha o dia do conhecimento geral e fazia o jogo do milhão com eles,
não é, em cada sala, e tinha um panorama do conhecimento gerais que eles tinham. Então, era uma semana de atividades, para eles, uma semana, assim, de acolhimento, para os professores, uma semana para conhecer os alunos, né, até os saberes que eles traziam com relação à matemática, à língua portuguesa, a ciências, a geografia. Então, era uma semana que os professores trabalhavam planejando cada dia, né, porque cada noite era uma noite diferente, e eles achavam que era mais trabalho, mas era a semana que a gente ficava sabendo quem era quem dos alunos, e na semana seguinte era o momento da gente planejar, organizar, com base nesse conhecimento de quem era a educação de jovens e adultos naquele ano, né? Apesar de ser os mesmos alunos, mas a configuração da EJA como um todo mudava de ano para ano, né? Isso a gente sentia nessa primeira semana de integração e acolhimento. Então, trabalhar as identidades, né? Trabalhar essa questão de conhecer o outro, conhecer a si mesmo, é muito importante no processo da concepção e da prática da educação de jovens e adultos. Então, começar pela identidade é muito importante. E aí a gente está propondo alguns passos, né, na disciplina. E aí eu vou apresentar para vocês esses passos, e no final vocês vão dizer se esse caminho que eu estou pensando é lógico, ou se a gente vai trocar, não é? As pedras desse caminho, a posição, né, dessas pedras. A primeira pedra que eu estou colocando aqui para o nosso caminho é começar pela história da EJA, né? A gente está pensando de fazer uma linha do tempo dessa história da EJA com vocês, e como atividade para o Google Class, né? Porque a gente está realmente com essa dimensão aí do ao vivo que está acontecendo hoje, mas vai ter atividades lá no Google Sala de Aula. E aí, como atividade, a gente postar a nossa linha do tempo, né? Linha do tempo de vida, né? De vida profissional, né? Se quiser também colocar de vida enquanto pessoa, né? Desde o nascimento, né? Colocar aí a formação profissional e pensar uma linha do tempo, assim como a gente vai ver aqui no momento ao vivo a linha do tempo da história da EJA, a gente também vai postar lá no Google Class a nossa linha do tempo da nossa história de vida, né? Que é uma atividade também que o professor de história, junto com alguns professores lá, faziam com os alunos da educação de jovens e adultos, né? Fazia essa história de vida, né? E aí a proposição aqui na disciplina seria postar as nossas linhas do tempo de história de vida lá no Google Class, né, enquanto estaríamos estudando aqui a história de vida da EJA, né, desde os jesuítas até os dias atuais. A outra pedrinha, depois da história, é a questão da política da EJA, ao longo dessa história, foi se consolidando aí, né, a EJA enquanto modalidade, e uma política específica para a educação de jovens e adultos, e a gente tem de ter um encontro aí para a gente discutir sobre essa questão da política, e fortaleceu a EJA enquanto modalidade, e aí como projeto, como programa, mas também como uma política, né, de governo, uma política de Estado, e tende a ser uma política de inclusão, né, no nosso... E se constituiu também um campo de ação política, né, de reivindicação para que a modalidade ela permaneça,
né, enquanto é um direito social, um direito à educação daqueles que não conseguiram acompanhar o sistema por N motivos, né? Eles não conseguiram, seja motivos de trabalho, motivos de família, eles não conseguiram terminar a sua trajetória de formação, e a educação de jovens e adultos é uma oportunidade social, né? Então, como é que essas políticas elas vêm se organizando no Brasil e no mundo, né? Depois, a terceira pedra que nós colocamos nesse caminho é o legado teórico, prático para a EJA, e assim a gente tende a fazer um mosaico de concepções, né? Incluindo aí o pensamento freiriano, mas também trazendo outros autores que dialogam com Paulo Freire nessa construção do legado para a educação de jovens e adultos, né? Temos também mais uma pedra no caminho, que seria aí a didática da EJA, essa proposição mais metodológica, né? Que elementos metodológicos e didática específica a gente pode estar pensando para a educação de jovens e adultos, e aí já entrando, fazendo a intersecção aí com as ações, com as práticas, com as experiências, e fecharíamos essa nossa caminhada com diálogos da EJA, que eu sempre, disciplina, eu convido pessoas que estão interagindo ou interagiram com a EJA, e que a educação de jovens e adultos fez a diferença na vida dessas pessoas. Então, nós temos alunos que passaram pela EJA e que conseguiram dar continuidade aos seus estudos. Nessa disciplina, a gente já teve a presença de uma aluna que, sendo aluna da educação de jovens e adultos, ela prosseguiu os estudos e conseguiu se formar, né, fazer o ensino superior. Tivemos a presença de uma professora, de um professor que atuou na EJA, professor da área de matemática, que conseguiu inovar os conhecimentos da matemática e fazer com que a disciplina fosse não apenas um trauma ou um pesadelo na vida desses alunos, mas um momento de descobrir, né, que a matemática está na vida, né? Esse professor esteve conosco falando sobre essa experiência. Esteve também uma gestora, né, alguém que esteve na direção de uma escola, e ela veio falar sobre o desafio, né, de tornar a educação de jovens e adultos equiparado aos outros níveis de ensino, né, em qualidade. Então, a gente pode estar trazendo esses convidados para a gente estar fazendo aí o diálogo, né, com essas pessoas, e seria realmente a culminância, né, da nossa disciplina com esses diálogos. O que é que vocês acharam dessa caminhada? É muita coisa, né? São 1, 2, 3, 4, 5, são 5 passos, né, que nós precisamos dar nesses 2 meses. O que é que vocês acharam? É possível a gente caminhar, dar esses 5 passos? Sim, professor. Achei bastante interessante, né? É muita coisa, tão assustado, ou é possível a gente ir caminhando? Oi? Acho que sim, professor. Acho que a gente vai caminhando, vai vendo, né, o que esse contexto, né, todo
que eu Uhum, estive olhando os textos que o senhor postou também, né, lá no... uhum, E já tem uma, uma relação, né, com esse contexto da história da EJA. uhum. Já tem um texto lá sobre a história da EJA, né? Breve história da EJA. Tem um texto Isso, sobre política da EJA. E isso, depois eu vou postar mais coisas sobre. Já tem coisas sobre o legado, porque já tem 2 livros de Freire, né? isso. E também as COFINTES, Pedagogia da Autonomia, didática da EJA. Eu vou estar produzindo alguma coisa para estar colocando para vocês, até inspirado na nossa prática lá do Tarrafas, porque tem alguns princípios que a gente vivenciou durante os 3 anos lá e a gente vai sistematizar isso para colocar na nossa disciplina, né? E o Diálogos da EJA, ele é altamente um evento, né, dentro da disciplina, porque ele funciona muito naquela perspectiva do talk show, né, onde a gente convida o, o palestrante, né, e vai dialogando com ele, né, ou com ela, e faz um roteiro de perguntas e vai perguntando e vai dialogando, e vocês também vão entrando na conversa, e fica uma coisa bem gostosa, esse Diálogos da EJA. Tudo bem até aí? Teria alguma sugestão para ampliar essa nossa caminhada, rebuscar? Eu, particularmente, eu gostei muito, Matheus, né? Assim, seria bom a gente ouvir também os meninos, né? Porque Uhum, aqui a gente também tem uma disciplina e com vários viés de presença, né? De possibilidades de aprendizagem, né? Eu e Gel aí vindo dessa parte de reafirmação e de reflexão das nossas próprias práticas, por estarmos num processo de formação continuada, os meninos que estão matriculados, né, no próprio nível de ensino, né, desse se fazer professor enquanto graduação, e aí quando você mostrou essa sequência, revelou, até vamos dizer assim, como foi, denunciou o quanto você está mostrando aí a pertinência, né? Quando você falou da questão, foi explicando a própria temática, né? Do título da disciplina, que fala das concepções, e o quão importante hoje a gente está precisando, né? Dessa perspectiva de concretizar práticas pedagógicas sobre a consciência da praxis, né? Você falou muito bem quando fala dessa relação da teoria com a prática, né? E Paulo Freire vem justamente trazer isso, até lá na homenagem, né? Essa questão de transformar o mundo, mas transformar o mundo nessa base de um olhar, de um segmento de produção científica. Então, assim, eu gostei muito, e o mais tem como a gente ir enriquecendo à medida que você vai dinamizando, né, esse nosso caminhar aí junto com você. uhum, Eu isso gostei por mesmo. demais. Porque você tem aí apenas um esboço, né, desse caminho. Isso, À medida que a gente for caminhando, a gente também vai acrescentando novas pedrinhas, né, e ampliando essa calçada aí, esse caminho, isso. tirando pedras também. Eu vejo como aquele momento, assim, em que, ao iniciar toda a caminhada ou viagem, a gente precisa se sentir seguros, né, com quem está, né? Eu Uhum, lembro da minha tese, a construção da navegação, né? Já imaginou você estar com um comandante, né, que lá não tem um mapa que nos dê pelo menos uma visão, né? Muitas surpresas acontecem pelo caminho, e que bom que elas aconteçam, né? Mas quando a gente já parte, né, com um mapa que nos dá a uhum. segurança de dizer assim, eu vou nessa viagem com você, estamos juntos. Então, assim, do que está aí, eu gostei muito. Isso, então praticamente a gente tem aí 8 semanas, né? E a gente vai dividir essas 8 semanas
nesses 5 passos que a gente vai dar. No próximo encontro eu já trago isso mais detalhado, quem sabe até indicando aí os nossos convidados para o DEJA, né? Vou sondar, não é? Quem pode participar, e porque a gente tem um tempo mais resumido, né? Essa disciplina ela é feita em 4 meses, e no ensino remoto a gente está realmente com 2 meses, então a gente vai fazer assim uma seleção daquilo que é mais pertinente para a gente estar aqui degustando durante esses nossos encontros semanais, né? Certo? E aí, como é que vai ser a nossa avaliação, né? A nossa avaliação, ela sempre, eu não digo processual, mas vivencial. Ela é muito dessa interação, né? E vamos considerar os encontros ao vivo, nessa dimensão aqui visceral, né, em que nós estamos presentes ao vivo aqui, apesar de estar mediado, né, por uma tela, mas estamos aqui respirando. E aí quem falta esse momento, que é um momento singular, assim, vai estar acompanhando as gravações que vão estar disponíveis no Google Sala de Aula. Então, esses momentos aqui, eles vão ser avaliados, né, o nível de interação, né, seja pelo chat, seja aqui no diálogo, né, durante as nossas conversas. Esse momento é muito importante, essa presença, né, e também lá nas atividades assíncronas, lá na atividade no Google Sala de Aula, nós vamos estar dispondo algumas atividades, né, a princípio, enquanto estivermos falando sobre a linha do tempo, sobre a EJA, a gente já vai abrir a atividade da linha do tempo da nossa história de vida, né, da nossa trajetória de vida. E essa linha da trajetória de vida, o formato, né, o modelo, né, cada um vai procurar esse modelo para construir, né. Na próxima aula a gente vai trazer alguns modelos, né, e vai ser uma das primeiras atividades, essa questão da linha do tempo, da história de vida, para ser postado lá no Google Sala de Aula. Também na linha do tempo você vai colocar, e o enfoque que você vai dar vai ser muito na perspectiva também de escolha, né? Porque você pode dar na linha do tempo da formação profissional, pode ser na linha do tempo da formação acadêmica, não é? Ou pode ser as 3 dimensões juntas. Então, você que também vai construir a sua linha do tempo, utilizando-se aí da sua criatividade para mostrar aí as fases da sua vida, certo? Vai ser uma das primeiras atividades e vai ser muito interessante essas linhas do tempo. Eu sei que vai sair muita coisa interessante aí, né? As meninas da pós-graduação, depois a gente vai ter um encontro, só nós 3, para a gente discutir também em qual dessas etapas vocês vão atuar com mais, de forma mais ativa, né, no sentido, assim, de trabalhar a dimensão da regência, ser responsável por um desses momentos. A gente vai ver entre Geovilda e Iraciara qual seria o tema mais pertinente. Depois a gente marca um encontro, né, para a gente definir esse planejamento, né, como é que vocês podem estar sendo mais protagonista em um momento ou outro, né. Então, sobre essas formas de avaliação, os alunos Ramon e Sinara, o que é que vocês acharam? Tá pesado? Ou dá para a gente caminhar assim? Essas atividades, elas vão sendo postadas no Google Class à medida que a gente for caminhando nas temáticas, né. É possível que a gente
Veja uma atividade para cada passo que a gente der, né? Para não sobrecarregar, porque eu sei que vocês têm outras disciplinas, não tem só essa, né? O que é que vocês acham? Oi? Câmbio? Ramon, está dizendo alguma coisa no chat? Oi, Sinara. Sinara está falando? Oi, Sinara, diga aí. Isso, professor, temos as outras. Sim. Ramon, Sinara, Miriam, Mas ela está bem, está tranquila. tá tranquilo? Porque nesse Tranquilo, aí a gente vai, professor. pronto, a gente vai colocando no Google Class uma atividade referente a cada passo. Como são 5, vão ser 5 atividades. E aí, dentro desse conjunto de atividades, de forma o que a gente chama de portfólio, né? E aí, se você é um aluno que cumpriu as 5 atividades, então você está pleno na disciplina, né? Por as atividades está pleno. A gente vai realmente avaliar nessa caminhada processual pelo que você colocar essa interação sua no Google Class e essa interação sua aqui no momento ao vivo. Então, se você for pleno aqui no ao vivo e pleno no Google Class, é pleno na disciplina. Entenderam? Plenamente. Plenamente. Isto mesmo. Então, isso faz parte do nosso contrato pedagógico, né? É essa conversa, esse acordo, né? É preciso que realmente a gente esteja nessa sintonia. Quando tiver alguma coisa que vocês estão assim incomodados, vocês podem estar falando, não é? É necessário esse diálogo. Vou aqui fazendo o fechamento aqui da partilha, né? É importante o diálogo e vocês podem estar realmente nessa confiança de que algo que esteja incomodando ou que vocês não estejam acompanhando, né? A gente conta com a compreensão, né? Levando em conta todo esse contexto do ensino remoto, está atravessado aí várias limitações, né? Então é interessante a gente compreender que estamos num momento atípico e que toda a sensibilidade é possível, né? Ok. Alguém queria fazer alguma reivindicação, colocar algum ponto que a gente esqueceu, alguma dúvida? Professor, Professor, os eu tenho. 2 dias na semana serão síncronos? Serão presenciais? É o que estava lá na programação, né? Segunda e quarta-feira, 1 hora e meia, para cumprir a carga horária, que é 60 horas, né? Na disciplina. Professor, o Uhum. senhor vai procurar saber essa questão do horário está batendo com a outra disciplina? Sim, sim. Estarei falando com a coordenação sobre esses ajustes, né? É, isso mesmo. É interessante também estar sempre na consciência de que as atividades no Google Class, ela também contabiliza frequência, né? Porque mesmo nos encontrando aqui segunda e quarta-feira, 1 hora e meia, a gente não fecha a carga horária total. Então,
a gente também conta como carga horária as atividades que são postadas no Google Class, não é? É carga horária e também nota, certo? Então, é muito Aí tem a importante. lista de frequência de presença, Matheus? Ou é só a gente... Quando a turma é muito pequena, a gente vê no chat e já computa no swap, não é? Então, hoje eu já sei que estão presentes Miriam, Ramon e Sinara. Mas a efeito do registro do estágio, né, de vocês, Iraci e Geovilda, eu acho que é importante, né, para vocês a lista de frequência, né, para colocar como anexo lá no relatório final. Eu acredito que sim. Creio Então, que a partir sim. do próximo encontro, eu vou preparar, sim, no Google Formulário, viu? A lista de frequência. Ok, professor. Sinara, seu microfone está ligado. Isso, está dando uma interferência aqui. Eu vou fechando aqui, concluindo a gravação, já interrompendo aqui.